noite! Vocês estão entrando, estamos começando a nossa primeira live da Clínica Prisma. Estou esperando, já fiz o convite para a doutora Aglai, estou esperando ela entrar. Boa noite. Boa noite, Priscila. Ai, tudo bem? Tudo! E você? Estamos indo aqui, né? No meio Estamos dessa... indo. Tá me ouvindo, Priscila? Tô te ouvindo. Ah, Deu certo. uma travada, mas agora já está normal. Tá ok, então. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo? Quem tá aí, dá um joinha se vocês estão ouvindo a gente, se o som tá ok, para a gente começar o nosso bate-papo. Várias pessoas já entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Aí, Sandra, nossa amiga aí do Jamil, que faz meditação. Que é uma coisa importante, a gente vai falar nisso. O pessoal está falando que o som tá bom. Ok. O som tá bom, né? Isso. Bom, pessoal, boa noite. Hoje é a nossa primeira live. Nós vamos falar um pouquinho sobre a quarta onda, saúde mental e a Covid-19. Né? Eu sou Priscila, eu sou psicóloga, hoje faço parte da direção da Clínica Prisma e achamos importante começar a trazer um pouco de conteúdo num ano que foi tão difícil para todo mundo e continua sendo. Né? E como nossa convidada hoje, nós convidamos a doutora Aglai Amaral de Souza, médica psiquiatra, né, especialista em psicanálise, especialista em neuropsicologia e clínica médica, tem uma larga experiência em hospitais e já está com o nosso ambulatório há quase 10 anos. Então, a gente já tem vários assuntos, eu acho que é um assunto hoje que a gente começa a discutir, começa a falar, porque é um assunto que tem muito conteúdo, né? E eu acho que, para começar, como o tema é quarta onda, eu vou começar perguntando para a doutora Aglai. O que é a quarta onda, doutora Aglai? Então, Priscila, esse conceito, né, de quarta onda surgiu através de um professor nosso, e alguns pesquisadores no mundo também estão falando disso. Né? A primeira onda seria, evidentemente, o surgimento da pandemia, né? Que é o aumento dos casos graves, dos pacientes infectados por Covid, e que sobrecarregaram os sistemas de saúde do mundo inteiro. Né? A segunda onda seria os caos, né? O caos que se instalou nas emergências e que não teve relação nenhuma com a Covid, mas pacientes que infartaram, pacientes com diabetes descompensado, outras doenças, e que chegaram ao pronto-socorro com demanda de leito de UTI, né? Pacientes graves. A terceira onda seria o remanejo dessas equipes, né, que estavam atendendo o Covid, não é? Para os atendimentos dos casos agudos, tanto de Covid como das outras doenças, o receio das pessoas saírem de casa, não é? Que interromperam seus tratamentos diabéticos, doenças autoimunes, doenças oncológicas, né? E também sobrecarregou os PS, as rotinas, certo? Das clínicas, não é? Sobrecarregou não, sobrecarregou, porque isso já de qualquer forma aconteceu, né? Então, depois que houve um certo relaxamento, vamos dizer assim, da quarentena, as pessoas começaram a procurar os consultórios, as clínicas, para fazer exame, etc. E a quarta onda é um conceito, né, das equipes de saúde mental, que são as consequências psíquicas da pandemia, né, que irá sobrepor os anteriores, superar em número de casos, que o sistema de saúde do mundo inteiro vai enfrentar, inclusive com um número alarmante assim, de transtornos mentais, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático,
Então, a previsão é que nos próximos meses, né, aliás, já está acontecendo, e nos próximos anos, não é, a saúde mental irá ficar extremamente carregada. Então, esse é o conceito de quarta onda, não é? Por isso que a saúde mental nessa quarta onda. Tá, eu acho que o pessoal está falando que está cortando um pouquinho. Certo. Agora tá bom? Gente, melhorou? Dá uma acenada para mim se melhorou o som. Se parou de cortar, se vocês estão ouvindo claro. Só para a gente ver se está ok. Bom, é um tema muito interessante, né, doutora Glay, porque a pandemia, ela pegou todo mundo de uma forma inesperada, onde ninguém sabia muito bem o que era o vírus, como que se trata, né? Então, isso que você está falando de ser a quarta onda é muito importante porque hoje, agora no final do ano, é que a gente tem mais dados, que o Brasil já tem mais dados, até para poder, em cima desses dados, poder tomar algumas medidas e poder tratar de uma melhor forma, né? Como que os psiquiatras estão vendo e estão tratando essa questão da quarta onda? Então, eu queria antes lembrar o seguinte, que nós sempre tivemos pandemias ao longo da história da humanidade, certo? Essa não é a primeira. Inclusive, um dos primeiros casos registrados de pandemia foi no ano 541 depois de Cristo. Foi a chamada peste justiniana, certo? Que matou 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, não é? É a peste bubônica, né? Depois veio a peste negra, aquela que matou 200 milhões de pessoas na Europa, que também foi peste bubônica, que, aliás, nós estamos com um surto de peste bubônica no norte da China. É bom que as pessoas saibam disso, tá? A gripe russa de 1580, né, chegou a matar 1 milhão de pessoas. Tá? A gripe espanhola, a famosa gripe espanhola, que chegou a matar 50 milhões de pessoas, e ela teve uma segunda onda na Europa, né? Certo? Verdade. Teve também a gripe suína, teve a varíola, não é? Que 30 milhões de pessoas morreram, mas depois veio a vacina. Teve o tifo, que foi entre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, o HIV, a gripe suína, a cólera, não é? E a tuberculose, certo? Então, pandemia não é novidade na história da humanidade. Então, é bom que as pessoas se informem sobre isso, para saber que nós já enfrentamos ao longo da história da humanidade diversas pandemias. E o mundo ficou, não é? E hoje tem um diferencial, não é? A peste justiniana durou 200 anos. Não é? E agora, veja só, os avanços que já teve entre o surgimento da SARS-CoV-2, como é chamada a Covid-19, certo? Entre o surgimento dela em dezembro, que se espalhou como uma pandemia em final de janeiro, início de fevereiro, o número de pesquisas que se desenvolveu, o entendimento sobre essa doença, certo? O número de artigos que foram publicados de todas as especialidades do mundo, tá? É um negócio impressionante. Eu quero ressaltar isso para que as pessoas elas não entrem no pânico que elas estão, tá? Isso tem sido chamado a atenção pela saúde mental do mundo inteiro. Houve um intenso bombardeio da mídia, com muita desinformação, em que levou as pessoas a um estresse agudo, grave, certo? Em função da desinformação. E isso reflete na saúde mental. As pessoas não saíam de casa, as pessoas não podiam ver seus familiares, e o pior, as pessoas não podiam, não é, enterrar seus mortos. Que é um problema grave, porque nós sabemos, né, você sabe, Priscila, como psicóloga,
que o luto, né, enterrar o morto é um ritual extremamente importante para a família, para processar tudo aquilo na cabeça delas. Não é? Sim, verdade. Certo? Outra coisa que eu quero ressaltar é que os dados mundiais, não é só no Brasil, não, estão muito confusos, certo? Muita gente não morreu de SARS-CoV-2 e foi no atestado de óbito SARS-CoV-2. E não foi só no Brasil que aconteceu. Aconteceu na América, aconteceu na Europa, aconteceu na Itália, o parlamento italiano, não é? Houve denúncias gravíssimas com relação a isso, não é? Então, apesar de toda a epidemiologia, de toda a ciência que está acontecendo. Então, todo esse conjunto, não é? Quarentena, desinformação, não é? Pânico, levou as pessoas a quê? Quadros ansiosos, não é? Depressão, tá? Estresse agudo, estresse pós-traumático, que é um conceito de 4 semanas vivendo aquelas lembranças do estresse, já pelo DSM, já é considerado um quadro de estresse pós-traumático, não é? O desemprego, não é? Certo? Sim. Que também levou as pessoas a um nível de estresse grande. E uma coisa extremamente grave, certo? O home office no Brasil. Porque tem países que têm uma legislação rigorosa. A França teve problemas gravíssimos quando implantou o home office, não é? Uhum. Os trabalhadores não tinham o que fazer. Então, o número de suicídios aumentou, não é? Porque o home office, o que acontece? Você não tem um contato social com o seu colega, você não sai para o cafezinho, você não se diverte com alguma coisa, certo? Você está ali em frente a uma tela o tempo inteiro com demanda do WhatsApp, certo? Com demanda de mensagem, com o computador, não é? E o pior, com toda a estrutura da sua casa. É você que paga a internet, certo? É você que está pagando a luz. Tem que lembrar que existem pessoas, né, trabalhadores, e que nós estamos atendendo na Clínica Prisma, que em casa não tinham nenhuma mesa para colocar o computador, que tiveram que aumentar a capacidade da internet. Computador, né, doutora Glória? E pronto, não tem nem computador. Fica trabalhando pelo celular. Aí não faz alongamento, fica sentado. Fora que está toda a família dentro de casa, gato, cachorro, hamster, né? Criança chorando, certo? O marido brigando, a esposa brigando, não é? Então, você imagine um ambiente que está dentro de casa, não é? Sim. Depois a gente conta algumas coisas até para relaxar as pessoas. Tem uma coisa, né, que eu fico pensando, que as pessoas, no geral, elas se automedicam, né? Porque em algum momento elas passaram pelo psiquiatra, tem o remédio ainda, ou tem a amiga que acaba passando um remédio para ansiedade, ela acaba pegando, né? Isso é muito comum. Né? Como que vocês estão lidando com essa questão dessa automedicação? Como que isso tem aparecido no dia a dia no ambulatório? Então, primeiro é extremamente verdadeiro o que você está falando, né? Nós temos que lembrar que os nossos pacientes, muitas vezes, por um estigma, que é ir ao psiquiatra, a terapia não, é uma coisa que eles gostam, né? Porque eles não entendem como doença, eles entendem como uma coisa de saúde. Mas psiquiatra, existe um estigma de que só é lidar com aquele... o paciente, né? A loucura, né? Aquele sujeito que está no meio da rua, né? Com os cabelos desalinhados, sujo. Enfim, existe uma fantasia de que todas as transtornos mentais são isso. Não é verdade. Certo? Então, eles preferem, assim, o discurso das pacientes é o seguinte: eu acho que eu iria superar isso, porque eu fiquei em casa, porque eu tive que enfrentar tudo isso, mas eu não consigo, né? Aí a vizinha, normalmente, ou o vizinho, tem o quê? O Rivotril,
que, aliás, Exatamente. o Brasil é campeão em vendas, né, de Rivotril do mundo. Fora o mercado negro, né, que vende o Rivotril. Você vai ali, é uma caixa de Rivotril. Tem aplicativo que você entra e você consegue comprar. E eu chamo a atenção das pessoas, né? Uma caixa de Rivotril de 2 miligramas custa em torno de quê? 17, 18 reais, 20 reais. Os caras compram a 100 reais. Minha gente, pelo amor de Deus, certo? Além do mais, o Rivotril, o clonazepam, o alprazolam, os ansiolíticos, eles são medicações, vamos dizer assim, para resgate das ansiedades, para um caso agudo, não é? Eles causam dependência, eles causam tolerância, eles não podem ser usados com álcool. E o que aconteceu no Brasil, os impactos? Uma pesquisa da professora Marília Barros, epidemiologista da Unicamp, certo? Ela disse que 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool, tá? Houve uma redução de 30,4% houve uma redução de 30,4% para 12% quem realizou atividade física. Porque as pessoas iam para a academia, né? Um aumento diário de 1 hora e 45 minutos de consumo de TV. O Covid mata. Não é? Aquelas propagandas que uma determinada emissora fazia. Seu José era um homem assim, hoje a família está enlutada, né? Um aumento de 1 hora e 30 minutos do consumo de computador e tablet. 40% dos brasileiros sentiram tristeza e depressão na pandemia, certo? Então, o que eu aconselho aos pacientes é o seguinte: procure o psiquiatra. O psiquiatra é um médico igual a outro qualquer. Ele trata de doenças agudas e crônicas. Ele sabe como medicar. Os grandes medicamentos para a ansiedade não são os ansiolíticos, são os antidepressivos, não é? Certo? Por quê? Porque eles agem no eixo da ansiedade. Porque a ansiedade é causada pelo aumento do cortisol e de liberação de hormônios, não é? Certo? Ansiogênicos. E aí você tem que travar esse sistema, tá? E aí, a partir daí, certo? Você resolver a ansiedade, você resolver a insônia. Não é tomar Rivotril, não é tomar fitoterápico, não é tomar o prazolam, não é o remédio da vizinha. Por quê? Porque existe dano cerebral na ansiedade e depressão. Existe a redução do volume cerebral, do hipocampo, certo? As pessoas podem procurar na internet o que é hipocampo. Isso é uma informação, doutora Glay, super importante, né? Tanto a alteração cerebral dos transtornos, como a alteração cerebral dos medicamentos, né, no mau uso dos medicamentos, né? Exatamente, porque, por exemplo, um idoso usando o Rivotril, ele pode ter tontura, aí ele pode ter uma queda, fraturar o fêmur. Não é? Nós temos uma paciente que ela abusava de Rivotril. O que aconteceu com ela? Ela caiu, tá? Teve uma fratura grave de face, um hematoma subdural, o mesmo que matou Maradona, tá? Certo? E vai ter que fazer uma cirurgia plástica para a reconstituição do rosto, teve que fazer uma neurocirurgia, tá? E parar todo o seu tratamento. Então, não é brincadeira. Fora que interação com álcool vai dar problema. E fora que o Rivotril, o clonazepam, os benzodiazepínicos, que tem aí alprazolam, clonazepam, dormonide, que não tem som, tá? Lorazepam. Eles aumentam 4,5 vezes o risco de ter demência depois dos 55 anos. Então, as pessoas têm que lembrar disso. É uma droga excelente? Para casos agudos e pontuais e por um determinado tempo, abaixo de 6 meses, tá? E o que a gente vê são exatamente pessoas usando isso de uma forma imoderada, né? Exato. E tanto a questão das medicações, as pessoas estão fazendo isso, como também já tem estudos que comprovam que as pessoas, durante a pandemia, aumentaram muito o consumo de álcool.
Sim, né? sim, aumentaram bastante. Por três razões, né? Os bares fecharam e restaurantes, né? Estavam todos em casa, sem lazer, não é? Certo? Iam no supermercado e compravam bebida alcoólica, tá? Era uma maneira... Muita gente usa bebida alcoólica para dormir, né? Porque ela induz o sono, mas ela deprime no dia seguinte, tá? E fora o estresse, a depressão, né? Aí o que que gerou isso? Gerou recaídas nas pessoas que já estavam, vamos dizer, com uma certa abstinência, quem tinha dependência de álcool, violência doméstica, aumento do número de divórcios em função da violência doméstica, certo? Enfim, uma série de consequências outras, que tudo isso leva a estresse, a depressão, né? E uma série de coisas, né? É. Uma questão importante que eu acho que a gente tem que levar e precisa levar para as pessoas é quando eu sei que eu preciso buscar ajuda. Quais são os sinais, os sintomas que eu sei que eu preciso buscar um psiquiatra, um psicólogo? Acho que a gente fala de um conjunto de tratamento, né? Alteração de sono, eu acho que por mais de 3 semanas, 4 semanas, eu acho que já é um sinal importante. Irritabilidade extrema, a falta de paciência, né, com seus Qual colegas a de frequência da trabalho. irritabilidade? Quando fala de irritabilidade, qual a frequência? Olha, Tem uma não frequência? existe isso, porque depende do que está do quadro de base, né, Priscila? Por exemplo, um bipolar, não é? Quando ele começa com uma irritabilidade muito grande, a flutuação do humor muito grande, a alteração de sono, ele tem que procurar. Uma pessoa que nunca teve nenhum problema, nenhum transtorno, que começa a não dormir durante 4 semanas, que começa a ficar irritada, sem paciência com os filhos, sem paciência com os colegas de trabalho, explosivo, A né? A Magda aqui está perguntando, ansiedade também? Também, né? Ansiedade também, né? Ansiedade também, claro. E aí, ansiedade e vem muito com sintoma somático, né? Taquicardia, aquela Isso é sensação importante. que o coração dispara, a sensação de que você não respira direito, não é? A sensação de tontura, uma sensação de que vai cair e vai desmaiar, não é? Tremores, não é? Aí houve um barulho lá na rua e já fica morrendo de medo de ser alguma coisa grave. Pensamentos repetitivos, assim, que vai pegar a doença, não é? Nós temos pacientes que estão usando máscara em casa, luva em casa, lavando a mão 100 vezes por dia. Os É, pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, não, eles estão melhores, porque como eles já fazem o ritual, então não tem problema. Mas os pacientes que não têm esse quadro, né, já instalado, eles estão fazendo isso, né? Não sai do quarto, não é? Tem gente que acha que o vírus vai sair voando. O vírus não tem asa. Quem tem asa é inseto, não é? Certo, mas eu tenho um paciente que ele acha que ia sair do Hospital São Paulo voando, certo, para a casa dele na Vila Mariana, certo? Porque ele morava próximo ao Hospital São Paulo, tá? Então, gente, isso não existe. O que nós temos que ter é prevenção. Aliás, a prevenção que tem que ser feita para tudo. Lavar as mãos é uma coisa que você tem que fazer para tudo, não é só para SARS-CoV-2, não é? Certo? O álcool gel 70, aí tudo bem, não é? Porque ele é eficaz realmente na destruição do vírus. Chegar em casa, trocar as roupas, certo? E deixar lavar as roupas, ok. Chegar em casa, tirar os sapatos, que aliás os japoneses já fazem isso há séculos, não é? E nós é que não fazemos, tá certo? Isso, ok, né? Lavar as mãos, você vai a um supermercado, vai a uma coisa, você usa uma luva, ok? Usa máscara, não use máscara praticando esporte, por favor. Coitado dos otorrinos, estão pegando sinusite, estão pegando casos graves de sinusite, porque você está ali
sem expelir totalmente o gás carbônico. Então, você pode ficar tonto, não é? Certo? Então, não precisa você correr na rua de máscara, certo? Ó, tem uma pergunta aqui, doutora Glay. Qual a diferença de uma pessoa deprimida e uma pessoa depressiva? Nenhuma. A depressão, né, uma pessoa deprimida é uma pessoa que está com depressão, não é? Com Exato. sintomas depressivos, né? Que são caracterizados por quê? Alteração do sono, tristeza, desânimo, fadiga, certo? Desmotivação, não é? Pensamentos pessimistas, não é? Cansaço, não é? Porque não consegue dormir, tá bom? Esses sintomas chamam atenção. Então, a pessoa deve procurar. Agora, esses sintomas, todos esses sintomas são depressão? Não, gente. É por isso que tem que procurar um médico. Pode ser um quadro tireoidiano associado a uma depressão, porque quem tem problema de tireoide tem uma tendência a ter flutuação do humor. Pode ser uma anemia grave, certo? Pode ser uma diabetes descompensada. E nós fazemos o tratamento concomitante, né? Psiquiatra, endócrino, psiquiatra, reumato, psiquiatra, cardiologista, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Tem uma outra pergunta aqui. Se as máscaras plásticas protegem? As máscaras, o quê? Plásticas. Olha, toda máscara protege. Tudo depende do ambiente onde você vai. Por exemplo, nós profissionais de saúde que atendemos pacientes, é bom usar uma máscara cirúrgica, obviamente. Ou a PF2 ou a N95, que é o pessoal que trabalha na UTI, né? Porque ali está lidando com secreção, né? Está entubando o paciente, o paciente está tossindo, né? Tá certo? As máscaras de pano servem, agora tem que fazer higiene, tem que lavar, não é? Certo? Então, as máscaras, tem vários tipos de máscara agora, né? Tem até, eu vi uma coisa na Suíça que eles estão fazendo o desenho, né, em 3D, naquelas impressoras 3D do rosto da pessoa, não é? Porque a máscara deixa a pessoa meio sem... não, ela, aliás, é explicado isso, né? A máscara é uma tentativa de deixar todo mundo igual, né? Certo? Esconder alguma coisa, não é? Certo? Então, tem vários estudos sobre isso, né? Mas na SARS-CoV-2, a máscara de pano, ela serve. Agora, por favor, troquem essas máscaras de 2 em 2 horas, não é? Certo? Não vão com uma máscara só para a rua. O distanciamento é importante de 1,5 m, 2 metros, não é? Certo? Não é só a máscara, não é? Porque você pode receber uma carga viral, tá? Intensa, certo? Lavar as mãos, evitar aglomerações, evitar baladas, evitar festas funk, evitar... essas coisas são essenciais. Você vê que em Hong Kong, por exemplo, o Oriente usa máscara há muito tempo, né? Então, Hong Kong, qual foi a estratégia de Hong Kong? Foi todo mundo usar máscara, tá? Manter o distanciamento, mas eles são obedientes, eles obedecem mesmo, né? Eles não são tão transgressores quanto os latinos-americanos e os americanos, que acham que o seu corpo, eu sou dono do meu corpo e quem manda sou eu, no meu corpo, não é? Então, é a questão da quinta emenda, da liberdade, né? Tem até os advogados podem falar sobre isso, certo? Só que numa pandemia tem que lembrar do coletivo, né? Tá certo? É uma boa discussão. O coletivo ou o individual, não é? Certo? Mas por exemplo, tem uma relação, doutora Glória, o fato da gente ter ficado numa quarentena muito extensa e quando foi se afrouxando as regras, agora, as pessoas tomaram uma liberdade e meio que deixaram o protocolo de lado, né? Elas foram retomando a vida normal, né? Tanto que a gente está voltando voltamos para a fase amarela, porque está tendo muitos casos também. Mas né? o problema é o seguinte, é preciso pensar que numa pandemia, Priscila, tem que haver uma coordenação federal.
tá? Todos os países, a coordenação foi dos ministérios da saúde dos países, tá certo? Aqui aconteceram duas coisas, né? E eu vou falar, tá? Já que é para falar, eu vou falar. O ministro que disse, fique em casa e só vá na emergência se você tiver falta de ar. Errado. Você tem que fazer tratamento precoce em SARS-CoV-2. A doença tem 3 fases, 4 fases. 80% dos casos são leves a moderados. 20% dos casos são moderados a graves. 10% vão para UTI. 50% deles vão a óbito. Você não pode deixar a tempestade inflamatória acontecer, porque aí a coisa complica. Aí você vai ter que usar corticoide, você vai ter que usar antibiótico, você vai ter que usar antihemorrágico, não é antitrombótico, porque é uma doença que causa trombose, tá? Sim, sim. Certo? Você tem que entubar paciente, certo? E aí a coisa complica, não é? Sim. Então é tratamento precoce, certo? Prevenção. Aí o que é que acontece? Prenderam todo mundo, não é? A realidade foi essa, tá? Israel não fez isso. Israel botou os jovens para trabalhar, isolou os idosos, certo? E as pessoas de risco, pacientes oncológicos, diabéticos, cardiopatas, e disse aos jovens, quando vocês forem para casa, certo? Cuidado com os seus pais, seus avós, etc. Certo? E eles têm, porque eles têm uma tradição, né? A tradição judaica, ela ajuda bastante em relação a isso. Tá? A Suécia fez isso, a Dinamarca fez isso. Quais são os índices de óbito, de letalidade e mortalidade desses países? Baixíssimo. Tá? A quarentena teria que ser vertical, isolar populações de risco. Os hotéis não ficaram vazios? Por que não pegou os idosos e botou nos hotéis? Ou se não, nem os idosos. As pessoas que trabalhavam botaram nesses hotéis vazios. Madrid fez isso. Não é? Imaginam que é uma casa que tem 15 pessoas numa periferia, mora todo mundo, trabalham 3, certo? Tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, aí volta para dentro de casa, tem a vovó, tem o vovô, tem a mãe com câncer. Que isolamento é esse? Que quarentena é essa? Aí depois as pessoas, como disse uma psicóloga da Alemanha, que foi o maior experimento social que o mundo já viveu, certo? Todo mundo confinado. Ninguém sabia o que fazer, né? Tem até uma pessoa... sabia o que fazer, uma total desinformação, né? Uma falta de coordenação. O STF pegou e deu autonomia total aos governadores. Cada um fazia o que queria, cada prefeito fazia o que queria, certo? E aí, o que resultou? Doutora Glá, e todo esse contexto, né, que a senhora está falando, é um contexto que gera muitas emoções, ansiedade, estresse. Claro. Pessoas, tinha que ter... Porque ninguém sabe, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Não, vamos ver o especialista. Quer dizer, o cara que deu uma entrevista, desculpe, meu professor, admiro, maravilhoso... Mas o professor Davi Uip deu uma entrevista a Calil em fevereiro, dizendo, não, Calil, não se preocupe, isso é uma gripezinha. Foi a primeira vez que foi ouvido isso. Gripezinha, quem falou foi Davi Uip. Alguém vai no YouTube e vê. Ele pegou, mas negou que usou hidroxicloroquina. O que é isso? Como é que o sujeito é coordenador, tá certo, de um programa de governo de São Paulo? Ele é contra a hidroxicloroquina, mas ele usa, quando ele ficou doente. Então, o que a população entende? Entendeu? A população vai entender o quê? Não é? Olha quanta desinformação. Tá? E como que, doutora Glá, me conta um pouco para todos nós, né? Como que isso foi chegando no começo da pandemia, no consultório, né? Porque teve adaptação do consultório também para muitos pacientes que a gente teve que adaptar para atender online. Né? Como que foi chegando os pacientes,
né, para esse tratamento com esses transtornos? Então, aí os pacientes, no início, ninguém queria ir nas clínicas, né, Priscila? Eu não sei se Todo você se mundo com lembra. medo de sair Todo de mundo com casa, né? medo, né, de sair de casa. Depois começou os atendimentos, a telemedicina. A Anvisa liberou a telemedicina, que foi fantástico. Aí os Sim. pacientes começaram a falar, tá? Aí foi super confuso esse atendimento, porque depende de plataformas. Para enviar receita, você tem que ter uma plataforma, você tem que ter uma plataforma que envia receita, você tem que ter certificado digital, não é? Certo? Essa adaptação Foi foi muito difícil, atuada também, né? porque foi atropelada, não é? E os próprios profissionais de saúde estavam perdidos, porque os profissionais de saúde estavam sob um estresse total. Imagina quem estava trabalhando no PS, não é? Sim. Vendo aquilo ali, não é? Era só morte todo dia, porque no início não sabia nem o que fazer, né? Eram os pacientes graves que chegavam, porque não tinha ainda instituído o tratamento precoce, tá? Por exemplo, a cidade de Porto Feliz teve uma experiência maravilhosa. Quase não teve Covid lá, porque o prefeito é médico e instituiu o tratamento precoce. Uhum. Não é à toa que ele foi reeleito com 92% dos votos. Não é? Então, a cidade de Porto Feliz foi uma experiência exitosa no Brasil. Tá certo? Muitos médicos morrendo, muitos profissionais de saúde, enfermeiras, técnicos contaminados, certo? Lidando com isso. Então, aí os pacientes foram voltando e aí os problemas, não é? Meu marido está me batendo, a minha mulher, eu não aguento mais ela, certo? Eu estou batendo nos meus filhos, certo? Violência doméstica, eu estou usando muito álcool, não é? Eu não estou dormindo, o meu chefe está me assediando no home office, e eles foram voltando porque eles já não estavam aguentando também mais, né? Certo? Sim, sim. Muito paciente de primeira consulta, gente que não teve nenhum tratamento anterior, tá? E aí o trabalho de vocês, da psicologia, que é extremamente importante, né? Certo? Porque não adianta só tomar medicação. É isso que eu ia Tá? falar. A medicação é uma parte da Uma história, né? parte. Mas a medicação sem um acompanhamento psicoterápico não vai ajudar a pessoa a se Não, restabelecer. tem que ter um acompanhamento psicoterápico, atividade física, fazer os seus exames, tem que ter rotina dentro de casa. Você não pode ficar assistindo Netflix até de madrugada e no dia seguinte você amanhecer para trabalhar, não é? Você tem que estabelecer uma rotina, foi isso que eu disse aos pacientes. Uma outra coisa muito importante que eu disse aos pacientes, tentar fazer meditação, né? Porque a gente sabe os benefícios da meditação, a neuroimagem cerebral está mostrando, não é? O quanto é importante para o cérebro você fazer meditação, não é? Certo? Fazer atividades físicas das mais diversas. Por exemplo, não pode ir para a academia, faz uma caminhada de 15, 20 minutos. Natação, piscina não vai contaminar, gente, porque ali tem cloro, o vírus não sobrevive. Tá certo? Tai chi, né, desde que tenha uma distância de um para outro, não é? Correr, não é? Então, tem várias alternativas, né? É que muitas vezes, né? Tem alternativas. Eu fico pensando, é que muitas vezes, quando eu me desorganizo, e nesse momento, quando eu me desorganizo, que eu tenho que trabalhar home office, que eu preciso ficar isolada, que eu não posso ver meus pais, que eu não posso ver quem é idoso, é difícil implantar uma rotina. É Né? difícil, Muitas mas tem vezes que é difícil reorganizar a você vida, né? começar implantando alguma coisa. Né? Por isso que é importante buscar uma ajuda de alguém que auxilie a construir isso. Exatamente, o profissional, não é? Certo? Alguém está perguntando aqui, a respiração consciente ajuda a melhorar a ansiedade? Sim. Fazer respiração, sim, exercício de respiração, a yoga tem não sei quantos exercícios de respiração que ensina. Teve uma pergunta Certo? lá atrás, acabou passando, a gente acabou falando, acabou passando, mas que perguntou se o Covid gera depressão. Ah, sim. Isso é importante, eu ia falar. Em maio de 2020, saiu um artigo no JAMA,
né, que é uma das revistas mais importantes do mundo em termos de publicação médica, não é? O impacto do Covid na saúde mental. E o que é que estão notando? Certo? O vírus, certo? Ele altera os neurotransmissores, não é? Então, ele causa, sim, depressão, ele causa ansiedade, alterações de sono. Prejuízos cognitivos. A pessoa pode ficar com prejuízo cognitivo grave, tá? Não lembrar das coisas, certo? Nós temos uma paciente que é advogada, que ela estava apavorada, certo? Ela não conseguia se lembrar das coisas para fazer as petições dela, fazer a prática dela, certo? E ela teve a Covid-19, ela chegou a ser hospitalizada, não foi entubada, mas ela ficou com esse déficit neurológico. Isso é real, tá? Então, são as lesões neurológicas pós-Covid, certo? Então, o que é que as pessoas têm que pensar? Primeiro, manter sua imunidade boa. Como é que você mantém sua imunidade? A Magda está fazendo uma pergunta, Magda, eu não entendi, não sei se a doutora Glória vai entender. E alimentação, alguma contribui? Sim, a se alimentar bem em horários fixos, né? Beber líquidos, se manter hidratado, não é? Vitamina C, mas não aquelas de farmácia, né? Tomar suco de laranja, kiwi, acerola, nós temos tantas frutas, né? A vitamina D tem que estar normal, certo? Porque existem pesquisas dizendo que pacientes com baixa de vitamina D estão mais propensos a fazer quadros graves, tá certo? O zinco. Oi? Né? Zinco. Eu ouvi falar do zinco mesmo. Faz a dosagem de zinco, se tiver baixa, repõe zinco. Por isso que tem que ir nos médicos, certo? No seu clínico, no seu cardio, certo? Então, tem que ir nos médicos. Tá vindo várias perguntas aqui, ó. Tem uma aqui que eu achei bem interessante, que é aqui, ó. O medo excessivo torna a pessoa mais suscetível ao vírus? Sim, porque o medo excessivo causa o quê? O estresse agudo, o estresse crônico. Aí o que é que a gente vai ter? Alterações do eixo HPA, que é o eixo hipófise, hipotálamo hipofisário, né? Aí vai aumentar o cortisol, o medo faz aumentar um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio é maravilhoso, o ser humano precisa dele, porque quando ele se prepara para a fuga, para a luta, o cortisol tem que aumentar, certo? Para se preparar para a luta e para a fuga. Mas só que ele, quando começa a aumentar muito, ele aumenta a pressão arterial, ele altera o sono, ele libera fatores inflamatórios, tipo interleucina 6, interleucina 4, que é a responsável pela tempestade de citocinas no COVID, tá certo? E aí o que é que o sujeito vai ter? Ele vai ter a baixa de imunidade, ele vai ter um processo inflamatório. É o que eu digo sempre aos pacientes: você não é doente da cabeça nem da mente, sua doença é sistêmica. Kapesinski, que é um grande pesquisador, eu acho que talvez seja o primeiro prêmio Nobel que o Brasil vai receber, ele tem uma teoria de que a depressão é uma doença sistêmica inflamatória. Tanto que ele, às vezes, está usando, além do antidepressivo, o ômega 3 e usando anti-inflamatórios, certo? Por quê? Porque a depressão aumenta a interleucina, a depressão muda, certo? A relação do CD4 e CD8, não é? Certo? Que são marcadores imunológicos, tá certo? A depressão pode levar, certo, a alterações celulares, tá certo, importantes, de enzimas celulares, de proteínas celulares. Então tem que pensar que hoje depressão não é doença da mente nem da cabeça, não é uma doença sistêmica. Tá? É um contexto, né? É doença sistêmica. Ela tem um gatilho. Morreu alguém, morreu meu gatinho de estimação, morreu meu cachorro de estimação, morreu meu pai, morreu minha mãe, eu perdi o emprego. É o gatilho em um terreno que alguém já tem um terreno
com tendência à depressão. Ou, se não, no caso do estresse pós-traumático, um evento grave. Guerras, como as guerras atuais, e também, por exemplo, as pandemias, essa questão da quarentena, a insegurança econômica. Vou ficar desempregado? Não vou ficar desempregado? Imagina só, eu peguei um paciente que a mãe dele morreu de Covid, 15 dias depois morreu a irmã dele de Covid, não é? E 3 meses antes tinha morrido o pai dele. Nossa. Como é que fica esse indivíduo? Não tem ele como. Não pôde enterrar ninguém, não. Certo? E ele é filho único. Ele não se despediu de ninguém, não é? Então, olha o estresse que esse indivíduo estava, não é? Certo? Então, isso é muito sério, Priscila, entendeu? Fora casos hilários, tipo assim, a Carmita contou agora no Cérebro e Emoções de um paciente, certo, que em home office, o que é que ele começou a fazer? Acessar site pornô. Então, aí era o chefe e o site pornô, porque a tela, às vezes, você pode dividir, certo? E aí, a mulher dele virou uma Catarina Zeta-Jones. Ele queria toda hora sexo com a mulher. Aí a mulher disse, eu não aguento, eu vou me embora, porque você tá louco, certo? Então, o cara acessava site pornô, certo? A mulher não vivia em paz, ele não conseguia trabalhar, até que ele resolveu que alguma coisa estava errada. E aí foi procurar a professora Carmita, que aí ela contou essa história no Congresso do Cérebro e Emoções. Um outro paciente, em home office, a mulher em home office, e ele começou a achar que a mulher estava traindo ele e que ia matar a mulher. Ele chegou no consultório e disse, doutor, eu vou matar minha mulher, porque a mulher está me traindo. Mas como? Certo? Não, porque eu senti um sinal, quer dizer, ele psicotizou. Tá? Então, muito adolescente fazendo jogos, né, videogames, né? Muito site pornô, não é? Eles estão acessando muito isso, sites pornográficos, muito pedófilo por aí. Cuidado com as suas crianças, não é? Os pedófilos estão assim ouriçados, não é? E os pais, como estão em home office, ou estão estressados, e as crianças estão lá no computador, né? Certo? Então, não há saúde sem saúde mental. Isso é um lema da Organização Mundial de Saúde. Lembrar que a saúde mental hoje, os transtornos mentais são a 3ª causa de afastamento do trabalho do mundo. Certo? Todos são a 3ª, 4ª e 5ª, porque uso de substâncias, depressão e transtornos psicóticos, não é? Certo? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, porque senão não vai ter emprego, não vai ter uma convivência familiar, não vai ter qualidade de vida, não é? Certo? E a saúde mental envolve tudo, psicoterapia, exercício físico, reorganização de vida, né, que vocês fazem aí uma boa alimentação, a Clínica Prisma no HD faz a reorganização da vida do indivíduo, não é isso? Para quem não conhece, está ouvindo, a gente tem o trabalho de Hospital Dia, né, que é um trabalho para quem está com um transtorno mais grave, que já não está conseguindo trabalhar, que já tem alguns prejuízos, que já está num estado mais grave, ele tem a possibilidade de passar de segunda a sexta em tratamento, assistido por uma equipe multidisciplinar, fazendo grupos o dia todo, tendo reorganização de vida, acompanhamento médico, acompanhamento psicoterápico. Eu digo sempre que é um trabalho de autoconhecimento importante, onde a pessoa vai ter um pit stop no momento da vida onde ela não está dando conta, vai parar, vai fazer um tratamento intensivo e vai voltar para a vida dela com uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Então, tem esse tratamento de Hospital Dia, que a gente oferece e que tem grandes resultados. Exatamente. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Vamos ver os números do Brasil.
6.396.754 pessoas infectadas pelo coronavírus. Recuperados, 5.656.498, tá? Ninguém fala dos recuperados, só fala dos mortos. Óbitos, 173 mil, tá? As doenças cardiovasculares mataram muito mais do que isso. A letalidade, o que é letalidade? É o número de óbitos que uma determinada doença, certo? Que uma determinada doença, tá certo? Causa. Então, a letalidade no Brasil é 2,7. Tá? Então, você vê, uma letalidade baixa, certo? Em acompanhamento, 566 mil casos. Isso são dados do Ministério. Pode entrar lá. É o site do Ministério, covid.saude.gov.br. Ah, não acredita no Ministério? Ah, eu não acredito nesse dado do Ministério. Vai para o Johns Hopkins, que é um centro, uma universidade americana, judaica, altamente conceituada, e que ninguém vai duvidar do que os caras colocam lá, pelo amor de Deus. Tá? Então, é coronavírus.jhu.edu. Vai lá e vai ver o que é que está no mundo. Vai lá e vai ver o que é que está nos Estados Unidos. Certo? Vai lá ver a letalidade e mortalidade. Não é? Ó, tem aqui, ó, o Cícero, pai do Eduardo, participando. Tá dando os parabéns. Certo. Pois é, Bacana. O nosso é gente fininho. Bacana. Finíssimo. O nosso tempo está acabando, eu fico preocupada de repente acabar e eles, né, finalizarem. Acho que a gente pode ir encerrando, né, doutora Glay? Tem alguma fala que a senhora gostaria de deixar para todo mundo? Eu gostaria de deixar o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que sempre se ligar aos grandes exemplos do mundo, não é? Muita gente fala coisas maravilhosas, né? Em relação ao Covid, pensar nas estratégias disso aí, né? Meditação, psicoterapia, atividade física, boa alimentação, bom sono, certo? Tranquilidade, né? Outra coisa, Mário Juruema é um professor do King's College, um psiquiatra de Ribeirão, ele hoje é chefe do serviço de transtorno bipolar do King's College, que é uma universidade importantíssima na Inglaterra. Mário falou que uma das coisas que ele diz aos pacientes, não assista notícias. Por favor, quer saber de Covid? Certo? Vai para os sites oficiais. Porque as notícias matam todo mundo, não é? Ou de susto, ou de medo, não é? Então, é uma das recomendações da Inglaterra, viu? Olha não só. é eu que estou falando, não. Foi recomendação do Ministério da Saúde inglês, certo? Que as pessoas não ficassem assistindo notícias da mídia, certo? Sobre o SARS-CoV-2. Porque a mídia estava manipulando dados e estava assustando as pessoas. Não foi o Brasil que disse, foi a Inglaterra, certo? Sistema de saúde inglês. Eu queria terminar com uma frase de um sujeito chamado Sun Tzu. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Olha o que ele falou. Sim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter medo do resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem você, perderá todas as batalhas. Certo? Então, o autoconhecimento é extremamente importante. A informação a respeito das pandemias, do vírus, não é? Ler coisas realmente produtivas, coisas realmente oficiais, e não essas redes sociais que ficam fazendo... outra coisa que o Mário Juruema falou. Cuidado com fake news. O fake news mata. E mata mesmo. Você viu na Índia? Disseram que um sujeito, uma determinada etnia, tinha violentado jovens. Foram mais de 30 mortos. Olha só. Na Índia. E tudo pelo WhatsApp. Certo? Olha o fake news que aconteceu no Guarujá.
disseram que a mulher era bruxa, e lincharam a mulher que não tinha nada a ver. Certo? Lembra disso, Priscila? Que Sim, teve uma ampla repercussão. O fake news. Sempre checar. É importante checar a informação. Da escola de base, lembra da escola de base? Aquilo foi um fake news, né? Certo? Sim. Que é a antiga fofoca, não é? Certo? Fake news não é nada mais do que a antiga fofoca. Daquele pessoal que não tem nada que fazer, aí fica na janela inventando coisas sobre os outros. Apenas hoje ela se hoje tem uma tecnologia que é o WhatsApp. Hoje é na mídia. Tecnológica, não é a língua, redes sociais. Das beatas, né? Histéricas, né? Não é a língua delas, né? Então, cuidado, porque uma palavra dita, uma flecha disparada, não tem retorno. Certo? A palavra maldita pode matar um indivíduo e uma coletividade. Certo? Então, cuidado com fake news, cuidado com desinformação. Procure o seu médico, procure o seu psicólogo, procure seu educador físico, procure o profissional qualificado para tirar as suas dúvidas. Certo? E não doutor Google e doutor Yahoo. Quando o paciente me diz assim, porque eu pesquisei no Google, eu digo, você pesquisou no Yahoo também? Certo? É óbvio, tá? Porque não precisa mais da gente, né? Certo? Porque não é assim que faz. A medicina é personalizada, cada um é cada um. Nós temos um roteiro, mas cada um tem a sua reação, né, Priscila? Então, tem que procurar quem é de direito, a quem está preparado para lidar e para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento adequado para cada um. E outra coisa, se você tem um conflito com a lei, você vai procurar um operador do direito, né? Você não vai ficar procurando no doutor Google, porque você não vai fazer a petição, você não vai defender perante o Ministério Público, perante o juiz, né? Mas de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? O vizinho medica, não, toma essa medicação, fazem trocas, e a todas as classes sociais. Outro dia eu estava no Santa Luzia e 3 pessoas subiram no elevador junto comigo, aí uma dizia assim, não toma Rivotril não, toma Lexotan, que é maravilhoso. Aí a outra disse, não, menina, eu descobri o Alprazolam, certo? E eu olhava assim para elas perguntaram, e você toma o quê? Eu disse, não, eu passo. E vocês não deveriam tomar nenhum. Certo? Não é? Então, é isso aí que acontece com a saúde mental, né? É terra de ninguém, não é? Às vezes os clínicos medicam, começam a medicar, eu falo com os colegas, cuidado, gente, não faz isso, cada um no seu cada um. Eu não vou fazer neurocirurgia, eu não vou fazer cirurgia, eu não vou fazer colonoscopia. Sim. Cuidado com esses remédios. Hoje eu vi uma prescrição, fluoxetina 17 miligramas. A paciente, eu posso tomar? Eu falei, não, pode, não vai ter efeito nenhum. Ou 5 miligramas de fluoxetina, certo? Eu digo, eu acho que você não deve tomar isso, não. Vamos tomar outro, não é? Aí manda manipular, são coisas assim impressionantes, né? Mas é isso, procure o profissional qualificado, procure ver o profissional, procure ver no CRM se ele está lá registrado, né? Porque muitas vezes ele nem médico né? Nem registrado está, certo? Procure ver a formação, confiável, né? Que tenha uma clínica confiável, né? Um serviço confiável. Isso é importante. Psicólogo também, né? Com boa formação. Eu acho que, Priscila, que é mais ou menos isso. E a gente, se as pessoas quiserem, vocês têm tantos profissionais na clínica Prisma, né? Que podem... a gente pode fazer outros bate-papos, né? Agradecer à Clínica Prisma por ter a confiança, né? A Dorothy, a Eduardo, a você... Hoje foi a nossa primeira live, né? E dessa acho que vão vir outras, porque a saúde mental tem assuntos infinitos para a gente falar. Sim, né? sim. Eu acredito que temos que levar informação, porque a informação, o eu entender, eu saber das coisas, eu saber o que eu tenho, né? Isso ajuda no autoconhecimento. O conhecimento é tudo, né, doutora Glória? O conhecimento é tudo. Se autoconhecer... O conhecimento é o meu autoconhecimento. Exatamente.
certo? E tem até uma frase que não importa se o sujeito é religioso ou não, certo? É uma coisa que está se estudando bastante, a Sociedade de Cardiologia está estudando espiritualidade e cardiologia, psiquiatria também tem isso, certo? Espiritualidade, não é religião. Mas lembra da frase? Conhecereis a verdade vos libertará, não é? Exatamente. Então, essa frase está lá na Bíblia, no Evangelho, né? No Jesus, ele falou. Então, você vê que, independente de religião, é verdade, certo? Só quem liberta é a verdade e o autoconhecimento. E o conhecimento é a única coisa que não podem arrancar da gente. Arranca até a cabeça, Exato. mas a mente fica, né? Exato. Porque até a psicanálise diz isso, a consciência permanece, né? A física quântica está dizendo isso, a consciência permanece, tá? Então, eu queria agradecer a você, a Dorothy, a todos que ouviram, espero que tenha contribuído para esclarecer aos pacientes as coisas e dizer, não tenham medo, porque isso baixa a imunidade, tá? Tenham informação e prevenção. Procure seu médico, procure seu profissional, procure seu psicólogo, seu nutricionista, seu educador físico, sua terapeuta ocupacional, né? Quem você confiar, o padre, o pastor, o rabino, enfim, certo? Importante é pedir ajuda. O Né? importante é pedir pedir ajuda, né? O CVV, eu sou ateu, é um amigo, né? O psicólogo, não é? Certo? Sim. Alguém que seja qualificado para lhe ajudar. Para lhe ajudar, sim. Não é? Sim. Tá bom, Priscila? Tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada a todos e boa noite. E a gente vai encerrando por aqui. Boa noite. Tá.